tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Carla, eu sou da UFPE, do campus do Agreste, né, na cidade de Caruaru, do programa de pós-graduação em Educação Contemporânea, e vou trabalhar com vocês essa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. Temos 10 minutos para apresentar cada um, e aí podemos fazer somos 8 trabalhos, apresentar 4, fazer o bloco de discussão e depois apresentar os outros 4, se todos assim concordarem, eu acho que fica legal. Mas se alguém achar que não está boa essa organização, a gente pode rever. Tá ok para todo mundo? Professora, licença. Oi. Eu vou propor a mesma coisa que eu propus na outra sala, para facilitar tanto para quem vai apresentar, tanto para a senhora não ter que ficar cronometrando. Aqui na plataforma tem um cronômetro, aí eu ativo o cronômetro de 10 minutos e Ok. quando a pessoa começar, quando for 10 minutos exatos, vai fazer um som um pouco irritante, aí significa que acabou o tempo da pessoa. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Então, todos já estão sabendo. Então, oi. Boa tarde, Boa desculpe, tarde, viu? Mariana. Porque o meu computador, minha internet oscilou e eu não escutei absolutamente nada que a senhora falou. Tem como repetir? Eu Tenho, também claro. não. Pronto. Obrigada. Eu dei boa tarde a todos vocês. Me apresentei, eu sou a professora Carla, do campus da UFPE interiorizado, campus do Agreste, do programa de pós-graduação em educação de lá, desse campo, Educação Contemporânea. E cada um de vocês tem 10 minutos para apresentar. Gilberto vai colocar o cronômetro quando for chamado. E aí somos 8 trabalhos. Eu pensei em organizar 4 apresentações, a gente abre para o debate, e para perguntas, comentários, e depois as outras 4 apresentações. Se poderia ser assim, pode ser para a Mariana, que não ouviu, e a colega? Pode sim. Pronto. Então, vamos começar. O primeiro trabalho, estudos correlatos sobre formação continuada de professores, algumas temáticas em evidência no grupo de trabalho sobre formação de professores da Ampere, de Darlene Eugênia Campos e Carla Acioli. Então, Darlene, você tem 10 minutos a partir de agora, Gilberto. Eu acho que você poderia zerar se você... Uma dúvida, Carla, desculpa. O slide a gente manda para o e-mail, porque como eu entrei... Se você não conseguir apresentar aí, Gilberto disse que você pode colocar para ele por e-mail. Então... Darlene, Carla. Carla, eu acabei de te tornar como apresentadora. Aí na parte inferior esquerda, tá demais. Então a opção carregar a apresentação. Você carrega e envia. Assim que a apresentação for lida pelo site, já vai aparecer subscrevendo a imagem que está aí atual. Aí você pode Carregar uma começar. apresentação. Ok, eu aperto. Isso. É muita coisa, viu? Pronto. Darlene. Pronto. Eu já estou como apresentadora para compartilhar. Sim. Tá, Gilberto? Sim. Darlene, você já está. Gilberto, só zero o tempo de Darlene, que a gente vai começar agora. É contagem regressiva. Vai ser de 10 a 0. Quando chegar em 0, que acabar o tempo dela, vai apitar. Pronto, Gilberto, para compartilhar eu coloco aonde? Você tem um botãozinho de mais embaixo. Creio que você deve ter visto. Aí vai ter carregar a apresentação. Carregar, certo. Aí você carrega a apresentação e assim que você terminar de colocar, você aperta enviar. Assim que o programa terminar de ler, já vai subscrever o que tem aí. Ok. Só um minuto.
Conseguindo, Darlene? Está enviando. Pronto. Todos estão ouvindo? Sim, eu estou. Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Darlene Eugênia de Moura Campos e esse trabalho foi produzido com a professora Carla Patrícia Cioli Lins. Tem por título Estudos Correlatos sobre Formação Continuada de Professores, algumas temáticas em evidências no grupo de trabalho sobre formação de professores da ANPED. Agora eu vou situar um pouco da pesquisa, né? Eu sou estudante do mestrado do PPG Educ, da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro Acadêmico do Agreste, e esse trabalho faz parte de uma pesquisa maior, que é a pesquisa do mestrado. Eu trago um recorte dos estudos desenvolvidos sobre a formação continuada de professores, onde fizemos um levantamento das temáticas que estavam sendo abordadas no locus pesquisa do GT8, que trata da formação de professores no site da ANPED. Tomamos como recorte temporal o período de 2009 a 2019 e tivemos um total de 162 trabalhos. A partir das leituras de resumo, palavras-chave e, em alguns casos, de trabalhos completos, nós selecionamos 14 textos que foram selecionados de acordo com a temática e com a relação que eles desenvolviam com nosso interesse de estudo, que era conhecer o que vinha sendo pesquisado sobre a formação continuada de docentes que atuam no ensino fundamental 1. Formação continuada, o que está em discussão. Nós observamos que, dentre os trabalhos selecionados, haviam 4 temáticas recorrentes. A primeira temática englobava 9 pesquisas que tratavam sobre análise e discussão de projetos e programas, tanto em nível nacional quanto local, que discutiam a formação continuada e a preparação dos professores, né? Uma formação continuada vista como treinamento, onde a preocupação com a formação visava homogeneizar as práticas e produzir respostas padronizadas. Observamos ainda que há uma descontinuidade dessas propostas em virtude de não serem políticas públicas e sim políticas de governo. E outro problema recorrente é que existe a implementação de projetos distintos, com objetivos distintos em um mesmo período. Observamos ainda que, das pesquisas selecionadas, 3 tratavam sobre políticas de formação e valorização do trabalho docente. As pesquisas, elas enfatizaram que existe formação e valorização dos profissionais da educação. Observamos ainda a influência dos organismos internacionais, como a OCDE, sobre a formação de professores, sobre como ela vem sendo desenvolvida. Seu áudio sumiu, Darlene. Darlene? Darlene? Sumiu, não foi? Foi. O áudio, deu problema no áudio. Acho que é a internet. Como é que a gente faz, Gilberto? Como é que você está procedendo? Qual a orientação? E nas outras salas, espera em questão de alguns minutos, mas se a pessoa não voltar, a gente pula para a próxima apresentação e essa pessoa volta no final. É. Porque como o tempo é reduzido, possa ser que acabe não dando tempo da discussão, como foi na sala anterior, que não teve tempo de discutir. Ok, ok.
acho que travou, na verdade. Caiu. Estão me ouvindo? Agora sim. Pronto. Pronto. Aí eu faço o quê? Eu continuo de onde eu parei. Continue, Darlene. De onde você parou? Pronto. Eu não sei se vocês estavam ouvindo a descrição das pesquisas. A gente ouviu só a primeira, eu acho, que você estava colocando, que eram políticas de governo. Eu acho que nesse momento caiu. Pronto, no caso, a segunda temática, né? Isso. A segunda temática tratava sobre as políticas de formação e valorização do trabalho docente para essa formação e valorização dos profissionais da educação. Nós constatamos ainda a presença e a influência dos organismos internacionais, como a OCDE, sobre a formação de professores e o poder das avaliações de larga escala no direcionamento dessas formações, no sentido de promover uma formação que gerasse melhores resultados nessas avaliações. Para passar o slide é só do lado, né? Isso, e embaixo do slide tem um botão de retroceder e avançar. Pronto, travou aqui. Pronto, dá uma olhada. Apareceu, é que ele não estava aparecendo para mim. Pronto. Continuando sobre as temáticas, uma das pesquisas era uma revisão de trabalhos, onde a gente viu a desvalorização dos conhecimentos que são produzidos por pesquisadores brasileiros e latino-americanos. Em contrapartida, tinha a valorização dos discursos hegemônicos e teorias norte-americanas e europeias que estavam sendo incorporadas ao campo de formação, tanto nas pesquisas quanto nas práticas. E a última pesquisa, ela falava sobre o autogerenciamento das próprias práticas, né, dos docentes, enquanto ações que promoviam seu desenvolvimento profissional. E era através da utilização de recursos tecnológicos, onde os professores realizavam a utilização de blogs para promover espaços e tempos de compartilhamentos de experiências e práticas docentes. Os nossos resultados, eles apontam, né, que a revisão dos trabalhos possibilitou identificar a presença muito forte de análise de programas e projetos que ofertam formações continuadas. Alguns em nível nacional, como o PENAIC, outros em nível local, promovidos pelas redes de ensino, e são projetos e programas que emergem com o sentido de promover a solução dos problemas educacionais nos mais diversos contextos, o que não ocorre na prática, já que esses programas não respeitam as diversidades dos contextos escolares. Mas, de acordo com as análises desenvolvidas também por tais estudos, podemos evidenciar a adesão a tais programas como uma forma de intensificação que coloca-se assim em relação com o processo de desqualificação intelectual, onde Contreras aponta nessa separação entre as pessoas que pensam os processos de ensino e as que executam. Então, os professores são distanciados desse processo de pensar o seu fazer docente. Nas conclusões, nós apontamos que uma formação associada à preparação de estudantes e professores também apenas para a obtenção de bons resultados em avaliações certamente minimiza o papel e a potencialidade das ações formativas, porque nós não acreditamos que exista um modelo de professor ideal que possa ser forjado nessas formações. O bom professor, ele se reinventa, se refaz.
diante das adversidades e busca traçar caminhos que os ajude a promover uma educação mais democrática, uma educação que possa contemplar os contextos dessas pessoas, desses professores. Eu agradeço a atenção de todos. Meu tempo está acabando, né? E aqui as nossas referências. Então, obrigada, Darlene. O próximo trabalho é de Elisângela Moraes Gonçalves, aplicativos para dispositivos móveis como alternativas metodológicas para professores utilizarem no ensino de matemática. Pronto, Boa Elisângela. tarde, professora. Boa tarde, boa tarde. Já encaminhei o e-mail para o Gilberto. Gilberto, Pronto, já né? está aqui. Já apareceu o seu. Ok. Então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Elisângela Moraes Gonçalves. Meu orientador é o Dr. Raimundo Luna Neres. Eu sou do PPGEB da UFMA, né, do Programa de Pós-Graduação de Ensino da Educação Básica. E a minha temática são os aplicativos para dispositivos móveis como alternativas metodológicas aos professores de matemática no ensino médio. Essa temática ela surgiu a partir de uma experiência como professora do curso superior de matemática no IFMA, certo? E que eu percebi a necessidade de conhecer mais metodologias, né, que fossem adequadas ao ensino da matemática. Isso na disciplina de didática que eu ministrei, certo? Então, o problema, ele considera duas questões norteadoras, que é qual a importância do professor de matemática, aprender a conhecer novas metodologias de ensino, porque os aplicativos se apresentam como alternativas metodológicas viáveis para o desenvolvimento da matemática no ensino médio. E por que do ensino médio? Porque a gente percebe que existem vários déficits de aprendizagem dos alunos do ensino médio quanto aos conhecimentos matemáticos. E aí o objetivo da pesquisa é apresentar aplicativos que possam ser utilizados pelos professores de matemática no ensino médio, visando que essas metodologias elas possam auxiliar os alunos a terem melhores resultados nessa etapa da educação básica. Pode passar? Pode passar. Com você mesmo. Sou eu? Dando continuidade. Gravou? Pode ir, Elisângela. O controle do slide é seu mesmo. Ah, tá. Desculpa. Embaixo do slide tem a opção de passar. Tem. Estou passando aqui, desculpa. Para mim, você passava. A metodologia ela é baseada em pesquisa bibliográfica, artigos, livros e também sites que disponibilizam aplicativos gratuitos voltados à matemática. O caráter da pesquisa ele é exploratório, tendo em vista que ele faz apenas um diagnóstico do problema, né, do objeto de estudo, e com isso ele fomenta demais pesquisas a respeito. A abordagem qualitativa dos dados. Se justifica porque apresenta ao universo acadêmico novas metodologias na formação que podem ser utilizadas na formação inicial dos professores e que possam contribuir para a melhoria da aprendizagem desses alunos do ensino médio, como eu já destaquei. Partindo disso, nós temos um apanhado, temos um apanhado geral da pesquisa, tem como ponto principal os professores de matemática. Esses professores, eles são desafiados, assim como todos nós agora, né, dentro desse cenário que vivenciamos, somos desafiados a ensinar com os recursos tecnológicos. Então, sabemos que a educação imersa no universo tecnológico é um caminho sem volta e a gente tem que se adequar a essa realidade. Então, os dispositivos móveis, eles podem auxiliar no desenvolvimento de metodologias que sejam mais estimulantes à aprendizagem do aluno. Eles fazem parte do universo do aluno e desde que eles sejam utilizados com uma intencionalidade educativa, com um cunho pedagógico, pode haver bons resultados. Em relação à formação de professores, é necessário tanto formação inicial quanto continuada, voltada a uma cultura digital. Isso já é despertado no parecer 1302 de 2001, que trata das diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, tanto nos cursos de licenciatura quanto bacharelado, e que vem ressaltar que o currículo desses cursos deve, entre outras habilidades e competências,
despertar a capacidade de utilizar novas ideias e tecnologias para a resolução de problemas. E isso vem ser justificado quando um documento do PISA de 2015, ele coloca que a formação para acompanhar a evolução do conhecimento matemático, ela deve ser o conhecimento matemático ele deve ser percebido como uma ciência e que os objetos de estudo deles não podem mais ser desarticulados. Então, tem que haver uma integração. Então, não cabe mais somente uma instrução, uma educação que seja baseada em procedimentos mecânicos, certo? E aí a gente complementa esse entendimento com uma citação de Bernoulli que diz o seguinte, que é necessário romper com as inércias e práticas do passado, assumidas passivamente como elementos intrínsecos à profissão. Isso se justifica quando a gente tem uma realidade, no caso, a realidade específica do Maranhão, em que o Maranhão apresenta a quarta pior posição em proficiência em matemática dos alunos. Então, é necessário que haja esse rompimento. E os aplicativos, eles parecem como alternativas metodológicas para que essa realidade ela seja amenizada, pelo menos. E aí, em seguida, a gente apresenta os aplicativos, apenas 4, colocando o seguinte, que essa pesquisa, a princípio, ela tem apenas um nível de apresentação, de conhecimento desses aplicativos, não propriamente de demonstrar a sua funcionalidade, tendo em vista que é bem complexo e requer muito mais tempo para que haja esse conhecimento. Então, nós temos o aplicativo GeoGebra, ele é um software, na verdade, matemático livre, que ele foi desenvolvido por um estudante da Universidade de Salzburgo, na Áustria. Ele apresenta vários aplicativos que são disponibilizados de forma gratuita, certo? Temos também... Só passando que eu não estou conseguindo visualizar. Temos, de maneira... Falando no português, é conhecido como calculadora matemática, é uma versão gratuita e também pode ser utilizada em Android. Ele suporta funções como álgebra, probabilidade, inclui teoremas e também um ponto que é bastante interessante quando trata a resolução de problemas que são postos pelo SAEB, que faz a avaliação desses alunos, do conhecimento matemático dos alunos. E aí ele considera as capacidades de observação, estimativa e dedução do aluno, que são avaliados no SAEB. Temos também o Cola Matemática, essa daqui é uma interface dele, que é apresentada logo de início. Ele é um aplicativo também gratuito, que pode ser utilizado tanto em Android como em iOS, e ele tem resolução de problemas de álgebra e geometria, tal como o GeoGebra. E, por fim, nós temos o Matemática Elementar. Ao contrário dos demais, esse aplicativo ele é voltado específico aos alunos do ensino médio, que precisam de reforço em relação aos conteúdos trabalhados nessa etapa da educação básica. Ele é totalmente gratuito e também totalmente em português, o que facilita bastante. Entre as principais lições e aulas de matemática elementar estão os intervalos, a radiciação, conjuntos numéricos, potencialização, produtos notáveis, inequações e funções. E aí, para poder, considerando o que foi tratado no início, as perguntas que nortearam nossa pesquisa, nós temos como resposta que é importante que o professor de matemática aprenda a conhecer essas novas metodologias para desenvolver um ensino que ultrapasse procedimentos mecânicos, como normalmente é utilizado no ensino da matemática, não desmerecendo, porque tem a sua viabilidade, mas desde o momento que esses procedimentos eles sejam articulados a novas metodologias, para que a aprendizagem ela se torne mais satisfatória. Os aplicativos são, sim, alternativas viáveis para estes alunos, pois eles utilizam comumente dispositivos móveis, só é necessário que eles sejam utilizados com uma intencionalidade educativa, ou seja, com fins pedagógicos. E aí eu finalizo a minha pesquisa, agradecendo a todos. E aqui são algumas referências que foram utilizadas. E, por fim, o meu agradecimento. Muito obrigada. Obrigada, Elisângela, por sua apresentação, pelo respeito ao tempo.
O terceiro trabalho é de Chayene Cristina Santos Carvalho da Silva, Girlene Miranda Baima, Cenidalva Miranda de Souza Teixeira. Uso de aplicativos digitais, dispositivos móveis e o professor. Possibilidades em sala de aula. Então, estão aí. Chayenne, Girlene ou Senivalda, qual elas que irão se apresentar? E o slide como será usado? Gilberto. Oi, eu estou. As meninas enviaram. Não recebi até agora. Eu acho que elas não estão na sala. Não sei se é possível, mas Cenidalva está. a equipe 4 já mandou slide, já está aqui. A senhora poderia fazer a 4 e depois ir para voltar para 3, que é o tempo do slide chegar e tudo mais. Então, pronto. Enquanto os slides do grupo 3 chegam para Gilberto, pronto, chegou. O do grupo 4. Não, esse é do grupo 4. Pronto. O trabalho é de Simone Carvalho e Obdália Santana Ferraz, a orientadora. Então, Isso. pode começar, Simone. Obrigada. Obrigada a todos. Minha câmera eu não estou conseguindo compartilhar, então vou deixar desligada por enquanto. Eu sou aluna de mestrado do PPG Eduque, da UNEB, na Universidade do Estado da Bahia, e minha orientadora é a professora Obdália Santana Ferraz de Silva. Eu faço parte do grupo GEPLET, né, de Tecnologias e Multiletramentos, e essa pesquisa ela está em andamento, né? Então, o objetivo... Pode passar, por favor, o slide? Eu tenho aqui, né? Estou vendo agora. Obrigada. A minha motivação é que eu sou professora da rede pública, né, no estado da Bahia. Sou professora de língua portuguesa e há 20 anos eu tenho uma experiência, né, com a educação básica no ensino médio. O locus dessa pesquisa é o Colégio Estadual Bolivar Santana, que é um colégio que fica em Salvador, mas é a única escola de Salvador, da rede estadual, que fica fora de uma comunidade. Ela fica no executivo, né, no CAB, no Centro Administrativo da Bahia. Os sujeitos da pesquisa é um grupo de professores, de 5 professores do ensino médio, que experimentam a construção de saberes a partir da construção de narrativas visuais em HQs como letramento de resistência, né? A minha motivação também surge porque muitos alunos e professores desta unidade escolar foram professores de uma escola que foi extinta há 3 anos. Então, são pessoas que faziam parte de uma escola chamada São Daniel Combune, localizada no bairro Sussuarana, que fica aproximadamente 10 quilômetros do Executivo da Bahia, e esses alunos já vinham praticando lá o que eles chamam de quilombo, né, o quilombo do Cabula, várias experiências, né, de construções mediadas por tecnologia digital, a partir dos projetos estruturantes do governo do Estado. Essa aqui. Como um problema, nosso objetivo é como potencializar, a partir da formação docente, práticas pedagógicas de professores do ensino médio, visando ações autorais, com narrativas de HQs digitais, como letramento de resistência. A escola a qual me refiro, o Colégio Bolivar Santana, ele tem, na sua maioria,
jovens professores, professoras, alunas e gestão escolar, predominantemente pretos e pretas. E nossa perspectiva é sempre trabalhar com a cultura, a filosofia, com o letramento, né, de resistência que é trazido por Ana Lúcia Silva Souza, né, na perspectiva de que a prática de letramento é uma prática múltipla, histórica, situada, longe de ser uma prática hegemônica, né, é uma prática pluriversal. Então, muitos dos nossos alunos e professores desconhecem a filosofia, a história africana. Então, infelizmente, a maioria dos livros didáticos e o material que nós vemos desenvolvendo e trabalhando nas escolas parte a partir da escravização, né, desse processo colonial. Então, o objetivo é trazer, sim, as histórias em quadrinhos, lembrando que as histórias em quadrinhos, elas são narrativas que a gente encontra desde a pré-história, né? Porque o ser humano, o período pré-histórico, a gente tem as imagens rupestres, nós temos as imagens nas pirâmides do Egito. Então, o que nos mostra aqui, as histórias em quadrinhos, elas são um grande estímulo que fomenta a leitura, a escrita e a produção de conteúdo e construção de conhecimento. Então, assim, aqui, como objetivo geral é compreender como professores do ensino médio em formação podem potencializar as suas práticas pedagógicas realizando ações autorais, com narrativas de HQs digitais, visando ao letramento de resistência. Lembrando que nós estamos em um momento, né, de pandemia, então esse grupo de professores, eles neste momento está trabalhando com aulas remotas, mesmo não sendo um decreto estadual. Então é um grupo de professores que, de forma autônoma, a partir de algumas plataformas que estavam disponíveis, estão trabalhando, mostrando que é imprescindível, né, que as tecnologias digitais sejam utilizadas de maneira positiva em sala de aula, né, a partir de estratégias para que o ensino nas unidades escolares possa ser significativo, ampliando a possibilidade de construção do conhecimento, tanto dos alunos quanto dos professores, já que nós já fazíamos uso dessa tecnologia digital no nosso cotidiano. Com objetivos específicos, é identificar a concepção e o uso que os professores fazem das tecnologias digitais no cotidiano da sala de aula do ensino médio, construir colaborativamente com os professores a concepção de letramentos de resistência, discutir a implicação das narrativas de HQ digitais como ações autorais para letramento de resistência na formação docente, visando a potencialidade de práticas pedagógicas. Produzir colaborativamente narrativas de HQ digitais cuja temática envolva os letramentos de resistência. Lembrando que nós estamos em um momento em que a formação, a autoformação é algo que vem acontecendo, né? Nós, como os professores, estamos literalmente rompendo com várias concepções, né? Ancorado em várias teorias que já vinham mostrando a importância e a necessidade de termos a mediação da tecnologia digital na nossa prática pedagógica. Como itinerância metodológica, a pesquisa é qualitativa, de abordagem colaborativa, né, que privilegia a imersão do pesquisador no campo de trabalho, calcado em decisões e análises construídas por meio de negociações coletivas, em que os professores serão co-usuários, co-parceiros, co-autores do processo de investigação, né? Então, a pesquisa colaborativa, ela é participante, ela atua como parceira, colaborando com o conhecimento, sem deixar de reconhecer e respeitar a colaboração do outro. Com o percurso teórico, a gente tem aqui os principais conceitos da tecnologia digital, que eu trago Nelson Preto, Santaella, Levi, a formação de professor, a partir do professor Sidney Roberto Macedo, narrativas de HQ através de Rama e Vergueiro, mostrando que as HQs, no seu processo histórico, ele chega no Brasil com o objetivo de aproximar a literatura da população, das escolas.
Então, a HQ está presente nos livros didáticos, ela está presente nos meios midiáticos. Então, a HQ é um gênero textual muito próximo, tanto dos professores quanto dos alunos. O letramento de resistência, pela professora Ana Lúcia Silva Souza, né, que vem mostrando aqui a importância de uma cultura mais afrocentrada a partir das nossas origens, né, como diz o pássaro Sankofa, né, que a gente retorne para poder seguir em frente. No processo investigativo, né, como conclusão, temos concebido que a produção colaborativa de narrativas de HQ digitais, como o letramento de resistência, apresentam possibilidades na formação docente, uma vez que favorece a interação dos conhecimentos desenvolvidos em um processo mútuo de compartilhamento. Sendo assim, a partir das leituras teóricas realizadas e da observação já iniciada, nos autorizamos a afirmar que o uso que os professores fazem das tecnologias digitais são determinantes no cotidiano escolar e fora dele, formando assim um desafio na sua prática pedagógica, estimulando a produção colaborativa e, ao mesmo tempo, oportunizando a autoria responsiva. Que são as referências e muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Simone. Parabéns. O grupo 3, Gilberto, conseguiu mandar para você? Não, até agora o grupo 3 não se manifestou, que é a equipe de Chayenne, Girlene e Senivalda. Que eu, por sinal, tô vendo que eles estão entrando e saindo, eu acho que é algum problema relacionado a... Aconteceu, né? Então, a minha proposta é que a gente faça mais um para fazer os 4 do bloco. Pode E ser aí o faço o comentário, o 5, né? O 5, o 6. 5 já recebi, que é da Mariana Reis. Isso. Pronto. Então, próximo trabalho de Mariana Reis Fonseca, Aline Lima de Aline Lima de Oliveira Nepomuceno. Cultura. Pronto, já está aqui. Pronto, meninas, podem. Pronto. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Mariana Reis, professora de Ciências, mestranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFES, o PPGED, e eu faço parte do GPASE, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Ambiental de Sergipe. Minha professora orientadora é Aline Lima de Oliveira Nepomuceno. E o resumo expandido tem como título Cultura Digital e BNCC, contradições e desafios para a prática docente. É importante salientar que esse texto ele foi produzido como uma forma avaliativa para uma disciplina do mestrado. Deixa eu passar aqui. Então, tendo como introdução, o presente estudo ele aborda sobre a cultura digital no âmbito da BNCC, tendo como referência as competências e habilidades que estão sendo direcionadas para estudantes da educação básica e as possibilidades de repercussão disso nas práticas docentes. Então, tendo como o seguinte problema. Como está sendo implantada na Base Nacional Comum Curricular, a referida BNCC, as competências e habilidades que são específicas para o desenvolvimento da cultura digital. Então, para responder o seguinte problema, temos o seguinte objetivo geral, que é refletir sobre a cultura digital no âmbito da BNCC, reformulada, última reformulação em 2017, considerando as competências e habilidades que estão sendo direcionadas para estudantes e como isso poderá repercutir na prática docente.
Então, para localizar o presente documento, a presente pesquisa, ela tem como metodologia um estudo de análise documental, tendo como próprio documento a BNCC como referência principal. E antes dos resultados e discussões, é preciso localizar a BNCC como um documento que almeja, através de competências gerais e habilidades que traz, em sua essência, a proposta de homogeneização do currículo, sem considerar as especificidades de cada região ou sem tanta significância nas contextualizações das realidades vivenciadas, pensando no Brasil, um país continental. Então, eu coloquei como um primeiro ponto a ser abordado e discutido, a cultura digital ela é contemplada no presente documento com a perspectiva da transversalidade. Então, é preciso considerar que a cultura digital perpassa por todos os campos da aprendizagem, ou seja, ele permeia por todos os componentes curriculares. Porém, as áreas da linguagem, elas foram dadas um maior ênfase ao tocante da cultura digital. Por exemplo, português, artes, educação física e inglês. Acreditamos que o foco, a ênfase foi dada pelo fato dessas áreas, elas têm uma perspectiva voltada à comunicação. E aí, como vocês podem observar, segundo o engajamento que colocamos com relação ao maior engajamento político e pedagógico pautado na preparação de um ser digital. Então, é o que se contempla no presente documento, onde ele fala que se adeque às evoluções tecnológicas, ficando evidente no presente documento que o estudante ele esteja apto para lidar com esses recursos na perspectiva do mercado de trabalho. E ele aborda essa perspectiva sem grandes contextualizações e significâncias para uma formação crítico-reflexiva desse ser digital. E logo em seguida, trazemos, por contradição, a menor ênfase à necessidade de instrução com a formação para os educadores. Então, a necessidade, pensando na realidade onde muitos estão inseridos e não estão habituados a utilizar tecnologias como recurso didático pedagógico, sendo o principal responsável pela formação do estudante esse ser que precisa ser formado, pensando numa formação inicial ou numa formação continuada, ele apresenta limitações e anseios quanto à inserção da cultura digital em sua prática pedagógica. Então, por fim, a BNCC propõe, através da cultura digital, a inserção de tecnologias digitais no âmbito escolar e fora dele, mas não aponta claramente a necessidade de preparação desses profissionais da área da educação para lidar com os contextos digitais como foco nos processos de ensino-aprendizagem. E é isso, muito obrigada. E finalizo minha apresentação. Obrigada, Mariana, pelo respeito ao tempo. Gente, agora eu acho que poderíamos abrir, temos 4 trabalhos apresentados, para eventuais perguntas, comentários, curiosidades, discutir um pouco, e depois nós retomamos os 4 trabalhos restantes do bloco. Ok? Então, quem tiver alguma pergunta para fazer, pode abrir o seu microfone e fiquem à vontade. Vamos aproveitar o espaço para discutir.
Alguém que queira debater? Alguém tem alguma pergunta? Então eu tenho curiosidades. Elisângela, no seu trabalho, né, você, quando falou, né, sobre por que conhecer as novas metodologias, né, os professores conhecer novas metodologias, por que esses aplicativos eles podem auxiliar os professores, né, como é que eles utilizam. E aí, você observou a utilização desses aplicativos por parte dos professores? Conseguiu ver isso no ponto que tua pesquisa está, né? Se você conseguiu, né? Voltando. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Tô. Professora, digamos que esse daí é apenas um embrião, né? Sim. Não Porque chegou a... não. É meu projeto de pesquisa, né, do PPGEB, e a princípio surgiu essa pesquisa, o que eu demonstrei foi só a partir do que eu pesquisei, sem ter uma aplicabilidade ainda, Sim. mas o objetivo é testar realmente, logo porque o mestrado é profissional, né, tem esse caráter de intervenção na realidade, então verificar se realmente esses aplicativos eles podem contribuir para que haja uma aprendizagem mais estimulante para esses alunos e com isso se tenha melhores resultados, certo? Então é apenas tá um projeto ainda, né? No sentido de conhecer a funcionalidade desses aplicativos. Confesso, senhora, que estou caminhando ainda, porque eu sou pedagoga, eu não sou formada na área de matemática. Então, é um desafio também para mim, porque eu preciso articular o que eu sei didaticamente, né, como pedagoga, dentro de uma perspectiva matemática, conhecer esses aplicativos dentro do conteúdo matemático para poder aplicar a minha pesquisa, certo? Mas é um desafio bem interessante, é algo que me instiga desde o começo. É tão instigante que me provocou. Eu fiquei pensando se vocês já tinham alguma resposta, alguma observação nesse sentido. Muito obrigada. Tá, eu que Parabéns agradeço. pelo projeto. Tá bom, muito obrigada. Com licença, professora Carla, eu não tenho uma pergunta, mas era uma colocação a fazer em relação aos trabalhos apresentados até o momento. Eu posso fazer? Claro, Érica, fique à vontade. Eu gostaria de dizer que eu sou aluna do PPGED da UFP, estou fazendo doutorado, e a minha pesquisa, como ela acabou sendo gerada em meio à pandemia, ela vai versar a respeito das atividades remotas, do ensino remoto da disciplina de educação física. E o que eu percebi foi a quantidade de trabalhos interessantes que já falavam, mesmo antes desse contexto da pandemia, sobre as tecnologias de informação e comunicação. E como que nessa sala aqui, nós estamos aqui reunidos apresentando 8 trabalhos, e os 4 trabalhos que já foram apresentados, pelo menos eu acredito, pelo que eu consegui entender a partir da apresentação, que nenhum deles foi feito depois da circunstância de pandemia, mas que eles nunca se fizeram tão atuais como agora, né? Para que a gente possa pensar um pouco como que algumas demandas da educação, elas são demandas recorrentes, né? Então, como já se tinha essa demanda por conta do avanço da tecnologia, e como agora esses trabalhos, eles estão sendo tão importantes como nunca, né? Até porque nós estamos em um contexto totalmente diferenciado e alguns elementos que a gente já tinha pensado em utilizar para aprimorar a nossa prática, para fazer com que o nosso ensino ele seja mais efetivo, eles nunca se fizeram essas discussões nunca se fizeram tão atuais como agora, né? Então, é só uma ressalva que eu faço em relação a isso, porque quando eu fui começar a escrever o meu projeto do doutorado, alguns meses atrás, eu vi como que esse assunto ele já era recorrente e que a gente muitas vezes não estava atento a isso, mas que precisou realmente surgir
todo um contexto desse para a gente ver como a gente estava precisando falar a respeito disso, né? Então, parabéns aos 4 trabalhos que já foram apresentados. Eu gostei bastante da fala dos colegas que já apresentaram nesse primeiro momento. É apenas uma ressalva, não é nenhum questionamento. E uma observação importante, Érica, de fato, né? Como os trabalhos já há uma produção significativa nesse sentido, né? Que a gente talvez agora seja mais realçado ainda por conta do que você destacou, né? Da pandemia e do ensino em situação remota, né? E acho que o interessante também que você fala é que das pesquisas apresentadas, você supôs que nenhuma tem sido desenvolvida, acho que foi isso, nesse momento, né? Que é outro desafio, né? Para quem está iniciando o trabalho de campo, nesse momento, criar estratégias, produzir os dados remotamente. Então, essa discussão toda, ela acaba que auxilia a pensar também os próprios projetos de pesquisa, né? Como é o caso, por exemplo, de Darlene, que está no campo, está tentando começar um trabalho de campo. Obrigada, Érica, pela tua colaboração. Alguém mais tem alguma pergunta, algum comentário, questões, curiosidades? Bom, gente, se ninguém tem mais nenhum comentário, nenhuma questão, acho que podemos retomar. Ok? Professora, eu ainda não tive, não enviaram e também não apareceu a equipe 3, porém eu já tenho um slide da equipe 6, que é equipe não, individual, Érica Galvão Figueiredo. Girlene, que estava com dificuldade, ela disse que estava aqui, que ia apresentar. Você ainda não ela não conseguiu te mandar ainda. Isso, eu dei algumas recomendações para ela, só que ainda não tive retorno. Então, para não perder tempo, acho que seria bom já continuar com a Érica. Pronto. Então, o próximo trabalho é de Érica Galvão Figueiredo, formação docente e uso de metodologias ativas no ensino médio. Gilberto, eu te mandei. Você pode apresentar para mim aí e dizer como é que eu faço a partir de agora? Pronto, tá aí, Érica. Para ir passando os slides, Gilberto, como eu posso fazer? Embaixo do slide tem as opções agora, já te botei como apresentadora. Agora estou vendo. Tá ok, então, obrigada. Então, boa tarde, pessoal. Me chamo Érica. Eu sou aluna do programa de pós-graduação em educação, PPGED da UF, sou aluna de doutorado e sou professora de educação física do Instituto Federal do Piauí. Esse trabalho, ele foi feito assim que eu terminei o mestrado, mas já tinha entrado no doutorado, mas ainda estou na fase bem inicial mesmo, começando as disciplinas. Ele não tem relação com o meu estudo do doutorado. Ele, na verdade, foi uma pesquisa que eu fiz dentro do meu campo de trabalho do Instituto Federal do Piauí e que eu me senti provocada a fazê-lo, porque o meu trabalho, a minha pesquisa do mestrado, eu estudei um pouco sobre as metodologias ativas, mas no contexto dos cursos de saúde, eu estudei sobre o currículo do curso de medicina. E aí, quando eu voltei para o meu campo de trabalho lá no Instituto Federal do Piauí, os professores estavam discutindo bastante a respeito das metodologias ativas, e eu fiz esse trabalho não como fruto do meu trabalho, nem de mestrado, nem de doutorado, mas me senti provocada após ter terminado o mestrado e diante do cenário que eu encontrei quando eu retornei, logo após uma semana uma semana pedagógica, onde a gente teve uma palestra a respeito das metodologias ativas, e eu percebi que aquilo causou um alvoroço nos professores, e os próprios professores eles se sentiram, digamos que, mais encorajados a utilizar as metodologias, certo? Então, eu vou começar.
Então, os professores da educação básica, eles têm sido desafiados a repensar suas práticas docentes frente a todas as mudanças que assolam a escola. Isso já vem de muito tempo, e isso é cada vez, como até eu falei no comentário em relação às apresentações anteriores, isso é cada vez mais recorrente, né? Então, dentre as preocupações do professor no seu próprio cotidiano de trabalho, a gente pode destacar as metodologias de ensino-aprendizagem que vão ser utilizadas em sala de aula. Então, essas metodologias, elas precisam acompanhar os objetivos do projeto de aluno que a gente pretende formar, que a instituição onde a gente trabalha, onde a gente está engajado, ela pretende formar. Então, se queremos que os alunos sejam proativos, precisamos também, de uma certa forma, adotar metodologias em que os alunos eles possam se envolver em atividades cada vez mais complexas e que tenham que tomar decisões, avaliar os resultados e que, para isso, eles também possam utilizar de um material relevante. Se a gente quer que ele seja criativo, a gente precisa também experimentar inúmeras possibilidades para que o aluno ele possa mostrar para a gente essa iniciativa, essa criatividade, esse protagonismo. Então, as metodologias ativas, elas podem se constituir como um ponto de partida para alguns processos mais avançados de reflexão ou de integração cognitiva, generalização e da própria reelaboração de práticas, né? Então, alguns teóricos, como Dewey, Freire, Rogers, Novak, entre outros, eles enfatizam isso já há muito tempo, né? A importância da gente superar aquela educação bancária, a educação tradicional, a gente focar o aprendizado do aluno, envolver o aluno, motivar e dialogar com ele, fazer com que ele entenda aonde que os nossos conteúdos curriculares eles podem fazer parte da vida daquele aluno, onde ele pode engajar o que ele aprende na escola com a vida dele. Então, diante disso, é importante a gente trabalhar a nossa prática docente no sentido de ofertar, ou no sentido de buscar formação de professores que possam contribuir para melhor atender às demandas que a gente tem hoje na nossa sala de aula. Então, uma vez identificadas algumas dificuldades profissionais vividas pelos docentes, uma formação continuada, ela pode auxiliar o professor a agir de forma reflexiva, autônoma, inovadora, nas mais complexas e incertas situações de sala de aula. E aqui eu falo dessa formação continuada, até buscando um pouco do que foi vivenciado pelo grupo de professores que trabalham comigo num encontro pedagógico, onde a gente teve acesso a palestras, teve compartilhamento de informações entre pares, e que aquilo serviu como uma formação continuada, bastante importante para o nosso engajamento, bastante importante para o nosso contexto de trabalho. Sendo assim, o objetivo principal desse estudo é discutir um pouco sobre a formação de professores direcionada ao uso de metodologias ativas no ensino médio, e para alcançar esse objetivo, eu recorri a alguns aportes teóricos que contextualizavam o ensino médio na sociedade moderna, trago também algumas discussões a respeito das metodologias ativas e as vantagens da sua utilização, e, por fim, eu faço uma discussão a respeito da formação de professores, né, voltadas para o uso de metodologias ativas. A metodologia do estudo, né, foi um trabalho de revisão, utilizei o método de leitura científica, seguindo 3 passos. Primeiro, uma leitura de reconhecimento, onde eu tinha um objetivo de localizar as fontes, de me aproximar um pouco mais do tema, de fazer uma leitura um pouco mais seletiva. Depois, a visão analítica, onde eu fui analisando aqueles textos e vendo em que momentos aquilo se encaixava com o meu objeto de estudo. E a visão sintética, né, que se concretizou com uma leitura mais interpretativa. A abordagem através desse método de leitura científica, ele possibilitou a construção desse ensaio teórico, que consiste numa exposição lógica e reflexiva com ênfase na argumentação e na interpretação pessoal. Bem, então, como eu falei para vocês, eu dividi o meu desenvolvimento da minha discussão nesse ensaio em três etapas. A primeira delas, eu falo do ensino médio, das demandas da sociedade, né? Eu começo essa parte do meu texto falando da lei maior, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, e falando que o ensino médio ele deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, né? E essa vinculação ela é orgânica, ela deve permear toda a prática educativa. A lei ela estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino, nível médio, que integra uma mesma e uma única modalidade, finalidades diversas, né? Onde eu devo articular, onde eu devo ter uma educação equilibrada,
com funções equivalentes para todos os educandos. E dentre essas funções eu tenho a formação da pessoa, né, de maneira a desenvolver os valores e as competências necessárias, a integração do projeto individual ao projeto de sociedade em que se situa, o aprimoramento do educando como pessoa humana, que aí para isso eu incluo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e também do pensamento crítico, a preparação e orientação básica para sua integração ao mundo do trabalho e o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, isso de forma autônoma, de forma crítica e nos níveis mais complexos de estudo. Ainda falando um pouco sobre o ensino médio e essas demandas da sociedade, alguns estudos mostram que as escolas que estão traçando novos caminhos, e que estão mudando esse modelo disciplinar por modelos mais centrados, com aprendizagens mais ativas, com desafios relevantes, jogos, atividades, leituras, combinando os tempos individuais e os tempos coletivos, e também combinando projetos pessoais e projetos de grupo. Elas têm conseguido obter resultados mais satisfatórios. E para isso existe uma mudança de configuração do currículo. Aqui no estudo eu não analiso o novo ensino médio, até porque eu acredito que a gente ainda precisa de um tempo para avaliar um pouco essas mudanças, então eu não entro nessa discussão, ok? Da participação dos professores, a organização de atividade didática e a organização também dos espaços e dos tempos dentro da escola. No segundo tópico, eu falo um pouco da utilização dessas metodologias no ensino médio, né, buscando lá em Freire, que em toda a sua trajetória ele defende essa educação fundada na ética, no respeito, na possibilidade de autonomia do educando. A gente traz também as informações de que a utilização dessas metodologias ativas de ensino-aprendizagem, centradas no aprendiz, elas não se reduzem apenas à aquisição de novas tecnologias, mas que, sobretudo, elas têm a intenção de transformar a relação entre professor e aluno, tendo para isso a comunidade como centro desse processo de ensino-aprendizagem. E aí, sendo assim, elas representam uma articulação entre a teoria, a técnica e a arte recriada incessantemente por nós professores, para promover no aluno o desejo, a curiosidade de aprender, gerando um embasamento científico autônomo e emancipatório, mas também motivado pela vontade de mudar situações e contextos. Estou falando ainda da formação docente agora, né, entrando na terceira parte, que seria a formação docente por uso de metodologias ativas. A gente levanta a discussão de que o professor ele contribui para promover essa autonomia do aluno em sala de aula quando ele, por exemplo, nutre os recursos motivacionais internos, quando ele oferece explicações sobre os conteúdos ministrados, quando ele usa uma linguagem informacional não controladora, quando ele respeita o ritmo de aprendizagem dos alunos. E aí, diante dessa possibilidade da gente utilizar metodologias ativas de aprendizagem nesse trabalho, a gente percebe que a nossa formação docente ela acaba sendo muitas vezes um pouco falha em relação a esses aspectos. Então, sendo assim, é necessário que os professores eles busquem uma qualificação profissional por meio de cursos de extensão, palestras, pós-graduação, ou momentos de exposição sobre assuntos relacionados à sua área de interesse, né? Então, esses momentos de formação continuada, eles levam o professor a uma ação reflexiva, uma vez que após o desenvolvimento da sua prática, eles poderão reformular as atividades para um próximo momento, repensando os pontos positivos e negativos. A essência da formação continuada é essa construção coletiva, né, do saber e a discussão crítica e reflexiva, do saber fazer. E, assim, a maneira ideal para que seja realizada uma formação continuada ocorre também através de um trabalho coletivo, onde o profissional ele aprenda através da experiência dos colegas, tornando-se, assim, mais reflexivo, preocupado com os resultados apresentados durante a sua atuação. Torna-se importante também os momentos de reflexão individual, para que haja uma melhora diante da sua prática pedagógica, visando o melhor desenvolvimento e melhor entendimento do educando. Eu posso fazer suas considerações ou eu preciso parar? Não, acho que conclua, claro. Eu tentei apressar até um pouquinho, perdão. Então, só as nossas considerações é que, cientes da transformação da sociedade, dessa necessidade constante que a gente tem, que a gente está vivenciando, o quanto que essa necessidade é constante no momento que nós estamos passando, de acompanhar as mudanças, a gente reforça a ideia de que o docente ele é desafiado todos os dias a adquirir novas competências, que estejam voltadas para o compartilhamento de conhecimentos com o aluno, utilizando metodologias que contemplem desde os avanços da tecnologia até a ênfase na autonomia e na reflexão do aluno,
adequada ao perfil do educando, que não é mais passivo, mas sim aquele que é protagonista do seu processo de aprendizagem. Então, nesse artigo, a gente defendeu que a formação docente ela deve buscar o desenvolvimento de atividades que despertem o senso crítico do aluno, que o auxiliem a interpretar de forma mais competente o mundo que o cerca e que possam interferir de forma positiva para melhorar a sociedade. Trago as referências que eu utilizei na apresentação e obrigada. E desculpem ultrapassar um pouquinho. Obrigada, Érica. O próximo grupo, Gilberto, faltam 2, eles enviaram para você. Faltam o grupo 3 e 7, ainda não tive resposta. Por sinal, o grupo 7, que é o grupo, na verdade, solo, que é Nildo Batista Lopes, ainda não está nem na conferência, não está na sala. O grupo 3 está com problema, que eles não votaram ainda, não tive retorno. Mas o grupo 8 temos os slides. Consegue me ouvir? Conseguimos, Girlene. Pronto. Gente, desculpem, boa tarde. Travou, Girlene. Cortou o áudio. Caiu de novo. Então, professora, temos o grupo 8, já tem um slide. O grupo 8 já está com os slides. Se eles puderem apresentar, já adiantaria até o tempo de Gilene se resolver. Isso. Pronto. Vitor Marques Almeida, Maria Inês da Silva de Souza Carvalho. Boa tarde. Posso apresentar sim. Posso apresentar sim agora. Certo. Pode começar. Obrigada. Vitor? Então, Gilberto, eu passo os slides aqui mesmo embaixo, não é isso? Isso, você mesmo passa. Prontinho. Obrigado. Então, pessoal, o meu trabalho é intitulado Imagem e Poder, Diálogos entre Ensino de Geografia e Michel Foucault. O meu nome é Vitor Marques, eu sou mestrando em Educação do PPGE UFBA, e esse trabalho teve coautoria e orientação de Maria Inês de Carvalho. Eu faço parte do Grupo de Pesquisa, Informação e Exercício de Professores, UFEP. Então, começa esse trabalho com a canção do Caetano, né? Todos eles. Será que será que será? Será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais 1000 anos, enquanto os homens exercem seus podres poderes? Índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Então, pessoal, assim como essa música, né, que serve como um dispositivo de análise, né, da realidade desde a democratização lá do Brasil, nós também desejamos ir além dos podres poderes que exerce o Estado. Queremos também detectar e analisar os micropoderes dos índios, padres, bichas, negros, mulheres e adolescentes que fazem o carnaval. Sendo assim, nosso trabalho serão discutidas algumas possibilidades de abordagens referentes ao uso e à produção de imagem, como mediadoras do processo de interpretação da realidade socioespacial no ensino de geografia. Essa abordagem será feita de acordo com a microfísica do poder de Foucault, que objetivou evidenciar que o Estado não é o único que exerce o poder. Assim, nessa perspectiva, valorizaremos a produção de fotografias e a construção de mapas mentais para discutir essas relações de poder imersas no espaço social. A pesquisa será realizada em uma escola estadual, localizada no Pelourinho, chamado Aloysio de Azevedo, em Salvador, e tem como procedimentos metodológicos oficina de fotografias históricas do bairro, produção de fotografias do lugar pelos alunos e a confecção de mapas mentais a fim de discutir o real possível e as relações de poder socioespaciais no lugar.
Sendo assim, né, pesquisaremos essas possíveis abordagens no uso e na elaboração de imagens, assim como já constata e coloca o Foucault, que o poder ele não está só nas instituições disciplinares das prisões, ela está também nas escolas, no presídio, nos hospitais e nos sanatórios. E como Moraes diz, né, a organização espacial é um eficaz mecanismo de poder. Sendo assim, né, nós analisaremos as imagens, né, no Pelourinho a partir da genealogia do poder e da microfísica do poder. Olha só o que Foucault diz. Chamemos provisoriamente genealogia o acoplamento do conhecimento com as memórias locais, que permite a constituição de um saber histórico das lutas e das atualizações deste saber nas táticas atuais. Trata de ativar os saberes locais, descontínuos, desqualificados, não legitimados, contra a instância teórica unitária que pretende depurá-los, hierarquizá-los, ordená-los em nome do conhecimento verdadeiro, em nome do direito de uma ciência detida por alguns. Então, é a partir dessa genealogia que queremos buscar esses conhecimentos locais, esses saberes locais, a fim de ativá-los, né? Sendo que são tratados como não legitimados, desqualificados, a fim de conhecer a dinâmica do lugar. Quando falamos de poder no ensino de geografia, logo nos remetemos a território. Mas aqui, o Foucault, né, nos permite fazer uma análise do lugar, que é uma categoria onde estuda a subjetividade dos indivíduos no espaço, que estuda a afetividade desses indivíduos no espaço. E de quais imagens, né, eu estou falando? Estou falando da fotografia. Então, Dolbeau já indicou a mimese, onde, quando a fotografia, lá no início do século XVIII, nos primórdios do século XX, já era tratada como um princípio de semelhança da realidade. Contudo, né, o próprio Dolbeau já coloca lá nessa mesma obra uma outra vertente, porque a imagem, essa fotografia, ela é tirada de uma máquina, né, que tem efeitos deliberados por um fotógrafo. Sendo assim, é uma imagem determinada ao mesmo tempo pelo ângulo escolhido, por sua distância do objeto e pelo enquadramento que o fotógrafo coloca. Sendo assim, nós utilizaremos a mimese do Foucault, onde no seu livro lá, Isso Não É um Cachimbo, eles colocam, né, que essas imagens, elas são representações. Assim como diz ele, né? Por mais que se diga o que se vê não se pode alojar jamais no que se diz. A outra imagem que pretendemos utilizar, né, são os mapas mentais. Para nós, mapas mentais são representações constituídas, temos como foco percepções dos lugares vividos. Então, utilizaremos dois tipos de mapas mentais. O primeiro será os mapas sociais, onde os alunos, né, a partir de um croquis do bairro, irá mapeá-lo. E ao invés de ter lá todas as ruas, todos os pontos, daremos para eles apenas a delimitação do bairro e eles poderão colocar as ruas, os pontos a partir de música, de poesia, de imagem, de arte. E, por fim, os outros mapas mentais, que são as transformações das fotografias. Os alunos irão capturar fotografias e, a partir delas, eles irão modificar a paisagem. Isso porque, né, sabemos que todos esses alunos eles têm uma intencionalidade, assim como nós não somos somente objeto de poder, nós também exercemos poder e esses alunos também exercem poder, como Foucault coloca que a escola é uma instituição de poder. Então, o aluno ele poderá identificar esse poder na paisagem e modificá-la. A partir de um papel vegetal numa fotografia, ele pode apagar um prédio e colocar uma outra coisa e manter as coisas que ele quer. Sendo assim, eu pergunto, o que é real? Então o próprio Foucault nos responde, é aberto, mas não para esse cachimbo real,
ausente de todos esses desenhos e de todas essas palavras, mas aberto para todos os outros elementos similares, compreendendo nisso todos os outros cachimbos reais, de barro, de escuma, de madeira, que uma vez tomados nessa rede, teriam lugar e função de simulacro. É essa a nossa intenção ao produzir esses mapas mentais, para que tenha uma função de simulacro. Analisando a paisagem ou lugar do Pelourinho, esses mapas teriam uma função de simulacro para analisar outras paisagens e lugares. Cartografando o método, nós não nos detemos apenas a definir o poder no trabalho, já que acreditamos, né, segundo Machado, que não existe algo unitário e global chamado poder, mas unicamente formas díspares heterogêneas que em constantemente transformação. O poder não é algo natural, uma coisa, é uma prática social e, como tal, constituída de historicidade. Por isso, os nossos procedimentos, né, estão em 6 passos correlacionados. O primeiro, faremos uma oficina para discutir e analisar fotos históricas do bairro, para traçar possibilidades de encontro entre teoria e prática da fotografia e as teorizações de Michel Foucault, né, identificando essas relações de poder nessas imagens. O passo 2 são fotografias dos alunos, né, que serão produzidas. Deixaremos algumas máquinas para que eles fotografem o bairro. 3, produção de mapas mentais construídos a partir do universo simbólico, narrando o bairro. Como eu já expliquei, os 2 tipos de mapas mentais. O 4, né, a partir de toda essa produção, nós discutiremos os reais possíveis, né, os alunos criarão outras realidades e, a partir delas, né, analisaremos esses reais possíveis e essas relações de poder abordadas por Foucault. E, por fim, uniremos todo esse trabalho, toda essa produção, para a produção de um atlas documentário para postagem em um meio digital. Nas minhas considerações finais... Tem tempo, Vitor? Pode concluir. Muito obrigado. Nas minhas considerações finais, colocamos que esse trabalho, né, vai possibilitar o aluno compreender o lugar onde ele está inserido, entender que ele é agente transformador, como eu falei durante o trabalho, que nós não somos apenas objetos de poder, nós também exercemos o poder, e que sua atuação interfere diretamente na organização socioespacial e na paisagem, e que autoriza um maior incentivo de interpretações narrativas em formas de imagem constituída por esses alunos, valorizando assim percepções de sujeito da pesquisa com relação ao lugar. Além de termos a superação aí, né, tão debatida de uma geografia descritiva e da mudança de escala, não estudar apenas por escalas globais, mas sim por escalas locais do lugar vivido para o aluno. Essas são as minhas referências e eu termino o trabalho com uma música de Caetano. Atenção, tudo é perigoso, tudo é divino, maravilhoso. Atenção para o refrão. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de primeira morte. Obrigado. Obrigada também, Vitor. Parabéns por seu trabalho. Girlene voltou. Gilberto. Girlene já entrou e saiu aqui umas 4 vezes. Ela não deu nem tempo dela falar no chat sobre o que foi que aconteceu. Eu acho que a internet dela não está. Ela encaminhou os slides, Gilberto. Vou olhar o e-mail aqui agora. E Enildo entrou? Enildo não entrou e os slides ainda não chegaram, Sinivalda. Pronto.
Gente, além de eu estar colocando slide, eu peço para vocês me enviarem, porque fica mais prático eu colocar para otimizar o tempo, mas também tem a opção de eu colocar a pessoa que vai apresentar como apresentador, ela mesma faz o upload do seu slide. Aí, no caso do Sinibalda, que ela falou que está com uma versão, se você já quiser começar, iniciar já a sua parte, como seja lá como for, aí pode ser também. Ou a professora pode escolher já iniciar uma parte do debate e quando voltar tem a última apresentação. Não sei como a Olha professora aqui, prefere. Senidalva está pedindo as diretrizes. Eu acho, Senidalva, você quer fazer quer enviar os slides para Gilberto, quer você mesmo ele te coloca como apresentadora. Girlene retorna. Como é que vocês duas sugerem? Nós temos um tempinho, a gente pode abrir para o debate. Não sei se Senidalva está escutando também. Vocês estão me ouvindo? Sim, Meu áudio Senidalva. está. Sim. Sim. Então, quem ia apresentar o trabalho era a Chayenne e ela teve um problema de saúde familiar. A Girlene está com problema de não entrar, ela vive caindo a internet, eu sou a professora delas. São alunas do mestrado do PPGE. Eu estou com uma cópia dos slides que eu fiz ontem, dei uma olhada, eu tenho aqui no meu computador e eu posso fazer uma breve apresentação para que elas não percam a, a apresentação do trabalho dela, que é um trabalho bem interessante, o trabalho das meninas que eu orientei, que eu ajudei a trabalhar com elas, tá bom? Pronto. A gente não Professora vai perder. Senivalda, eu já te coloquei como apresentadora. Aí embaixo tem um botãozinho de mais. Nesse botão vai estar carregar Demais. slide. Ok, carregar slides, né? Carregar uma Carrega a apresentação. apresentação, isso. Aí a senhora Isso. coloca e aperta enviar. Assim que terminar, aperta enviar. Assim que o site lê, ele vai Eu vou lá subscrever e a arrasto. apresentação anterior. Tá, só que Oi? como eu deixei aberto aqui, eu vou fechar, né? E recomendo que seja em PDF, porque se for arquivo mesmo do PowerPoint, pode. Então, O programa provavelmente vai modificar algumas coisas. tá, tudo bem. Me dê só um minutinho, que eu estou fazendo isso nesse minuto, Pronto. Fique tá bom? E desculpe aí o transtorno, é que realmente a apresentação era para uma, passou para outra e acabou não dando muito São, certo. Coisas são que acontecem. acasos do home office. A minha internet está oscilando muito. Eu tive que sair de casa, tá? Aí está publicando. Tranquilo, Senidalva. Vamos com calma. Acontece. Deixa eu salvar. Uma parte boa que eu posso ressaltar é que essa sala serão somente 8 apresentações e acabou que o senhor Inibaldo não entrou, porque a sala anterior, que acabou na mesma hora que essa começou, foram 10 apresentações e não deu para ter debate, só deu para ter as 10 apresentações. Uhum. A gente está com tempo ainda. Garantir todas as apresentações, né? Aí eu vou copiar e colar lá, né? Não contou. Procure arquivos, né? Aqui. Achei. Ótimo. Abrir. Não. Você não vai ler. Pergunte para ele. Já apareceu algo aí, não?
Ainda não. Deixa eu ver se ele caiu aqui no final. Apertou o botão enviar? Tá carregando. Eu botei foi 2 vezes. Permite download. Ok. Tá carregando. Só que foi 2 vezes. Vai dar tudo certo. Deu um erro em um. Ele vai buscar aquele que ele disse que não mandou. Não. Esse aqui. Tá. Tá aqui, ó. Marquei e confirmei. Vamos ver se agora vai. Eu acho que tá indo. Nossa, Na parte superior direita vai aparecer o nome do slide e o processamento. sim. Dizendo que está processando. Não apareceu isso? Ele apareceu ainda agora e deu erro. Deu erro, então é algo no... Se a senhora não conseguir colocar, a senhora pode, se for acessível, enviar rápido no e-mail, que eu faço o processo aqui e a senhora apresenta. Era o que eu devia ter feito já. Estou aqui com meu e-mail aberto, escrever. J. Deixa eu ver o e-mail. Eu copiei meu e-mail no bate-papo para Eu facilitar. J.R. Alves. Ele tá dando erro, viu? Colocou com os 2 L's do Alves, Senidalva. Não, vou botar. Pode ser isso. É jr.alves com 2L @outlook.com. Arroba. Agora foi. Vou enviar. Enviei. Enquanto isso, eu vou tentando aqui, ver se ele vai. Mas, de repente, tá aqui. Apareceu, gente. Funcionou. Deu certo. Depois que eu enviei para você, deu certo. Mas é assim, né? Incrível. Bom, aí para Eu eu já vou iniciar o para temporizador. frente e para trás é só aqui mesmo, né? Tem a parte de baixo. Pronto. A partir que eu desligar meu microfone, vou ligar o temporizador 10 minutos. Boa apresentação. Tá ok, muito obrigada, gente. Desculpa aí os transtornos, né? Na verdade, nós tivemos um grande problema inicial. A Chayenne teve um problema de saúde familiar com o pai dela e a Girlene está com problema de entrada à rede. E esse trabalho foi um trabalho que eles desenvolveram sob a minha orientação, com o uso de aplicativos digitais, né, que é dispositivos móveis, e o professor com as possibilidades em sala de aula. Exatamente nesse momento de pandemia, elas estão iniciando o mestrado, do mestrado profissional na Universidade Federal do Maranhão, PPGE, e na primeira disciplina que nós trabalhamos, que foi metodologia da pesquisa, nós começamos a despertar mais neles a vontade de pesquisa e
E nesse inteirinho, eles começaram a desenvolver trabalhos, aí vamos desenvolver um trabalho para que a gente possa encaminhar para o EPEM, vamos fazer uma pesquisa na escola. E isso aconteceu de uma forma muito natural, eu acho isso bem salutar nos programas de pós-graduação, porque os alunos eles se engajam em pesquisa logo de entrada, né? Isso é muito importante, não ficam necessariamente buscando só aquela pesquisa que é o seu trabalho final, que é a sua dissertação de mestrado, mas possibilitando novos conhecimentos com parcerias com outros colegas para que eles possam realmente desenvolver esses trabalhos a partir daquele conhecimento que eles já trazem durante esse percurso acadêmico que eles vêm fazendo e na vida profissional. São professores, né, do ensino básico e que estão conosco no programa de mestrado. Então, nós tivemos, com o problema da pandemia, a justificativa desse trabalho se deu exatamente nesse momento difícil que nós estamos passando, onde tivemos que nos reinventar e buscar também novas possibilidades de fazer com que os nossos alunos possam realmente continuar no aprendizado. Assim, eles buscaram na literatura o referencial teórico que tratava realmente para que pudessem discutir os seus resultados, né, com a questão do uso de tecnologia para novas aprendizagens, com Kinski, e novas práticas pedagógicas do autor Silva e Souza, e também a evolução de hardware e disponibilização dos aplicativos, com Couto, Porto e Santos, e a expansão dos dispositivos móveis e a criação e utilização dos aplicativos com Botentuí Júnior, que é um professor, inclusive, do nosso mestrado também, e que atua fortemente nessa linha, trabalhando com a tecnologia e a educação. Isso é um diferencial, e ele tem um grupo de pesquisa, e nós trabalhamos juntos algumas vezes e em alguns momentos, né? A pesquisa o tipo de pesquisa foi uma pesquisa qualitativa, seguindo o texto de Minayo, né, a experiência da Minayo, e a pesquisa exploratória, porque buscando também os conceitos de Prodanovo e Freitas, e descritiva, tratando na linha do Antônio Carlos Gil. É claro que os procedimentos foram pautados na pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo, também seguindo a linha do Antônio Carlos Gil. Os instrumentos que foram utilizados para a coleta de dados foram o Google Forms, né, no período de maio, né. Esse é um trabalho que a Érica até falou que poucos trabalhos se deram nesse momento de pandemia, que já tinha muita coisa escrita, mas essa foi uma inquietação já durante a pandemia. Nós fizemos esse trabalho em maio, né. Foram 8 dias, nós tivemos 22 respostas validadas, né. Foram professores de duas escolas, uma pública e outra privada, do ensino fundamental da cidade de São Luís, que foram nossos sujeitos de pesquisa. A gente levou em consideração somente os professores da rede privada, que foi 31,8%, né? E como resultado, a pesquisa demonstrou que os professores que responderam possuem um acesso facilitado à internet. Difere um pouco da rede pública, né? Aqui nós observamos que a maioria dos professores realmente tem acesso. Algumas instituições disponibilizaram tecnologias um pouco avançadas, né, para que as aulas pudessem ter continuidade, né, para que os professores pudessem estar na escola fazendo esse seu trabalho, né? O acesso, a qualidade da internet a qualidade ficou entre boa, né? Nós sabemos que agora, nesse período, tem uma demanda muito grande da utilização das redes, né? Eu agora mesmo passei um problema muito sério, vindo para cá para poder sair, tive que sair de casa porque a minha internet caiu, e assim acontece, né? Mas a maioria responderam que a internet é boa. Enquanto a gente ministra aula também no ensino superior, lá na universidade, a gente tem alguns problemas que cai, né? Enfim. Mas a internet foi considerada boa, né, por muitos dos respondentes, né, e muito boa, nós tivemos 15,2%.
No que diz respeito aos usos dos aplicativos digitais durante a pandemia, eles começaram a se apropriar de muitos aplicativos. Então, o que mais se viu foi o professor fazendo curso de como utilizar na própria instituição, por exemplo, lá na UFMA, nós tivemos muitos cursos para uso de aplicativos para que você possa trabalhar nas suas aulas remotas, né? E nesse sentido, a qualidade da internet dos professores, né? Ficou muito, aqui são alguns aplicativos que eles tiveram acesso, né? Ficou pequeno esse slide, né? Eu também estou tendo um pouco de dificuldade de ler, mas assim, vocês poderão ler o trabalho dos alunos, eu tenho certeza que elas... Pronto, melhorou, né? Então, aqui nós perguntamos quais desses aplicativos que foram utilizados devido à suspensão das aulas presenciais. Então, o Google Meet foi o mais utilizado e, inclusive, é um aplicativo que a gente usa muito até na universidade para poder ministrar nossas aulas, tá ok? Então, vamos lá. Agora pode baixar um pouquinho o tamanho, né? Então, os aplicativos foram... aplicativos de quiz, jogos digitais e plataformas educacionais. Um outro dado importante é que foi questionado aos professores se durante o chamado ensino remoto eles iriam aprender de forma satisfatória, né, os alunos. E eles disseram que acreditavam que os alunos iriam sim aprender de forma... não acreditam que eles iriam aprender de forma satisfatória, porque o acesso dificultado à tecnologia e à internet, a socialização, a interação ilimitada, né? Falaram que o uso dessas ferramentas não seria o suficiente devido ao nível social de cada aluno, né? Então, teria que existir uma parceria maior entre a escola, a família, né? E um formato de aulas que atenda a esse novo modelo de ensino, né? Então, essa foi alguns dos pontos que foram ressaltados, né? E nós tratamos também dessa questão, nós temos agora uma aprendizagem ubíqua, né, apropriação de recursos e ferramentas, e as tecnologias para fins pedagógicos. Esses foram os autores que nós fizemos a base teórica e discutimos com o que foi encontrado na pesquisa, né? Estou sendo mais rápida porque... Então, com esses processos de uma nova aprendizagem ubíqua e uso dos aplicativos, deve-se destacar que a desigualdade social ela influi sobre uma desigualdade digital. Isso é notório, né? A gente percebe isso claramente na sociedade, né? A falta de acessibilidade digital por uma parte da população traz grandes consequências, nós sabemos, pois o acesso à internet e dispositivos móveis ainda não chegou a todos, né, exatamente devido às disparidades sociais, políticas e econômicas. E você pode até verificar nas questões na universidade, o que a universidade tem feito, né, para os alunos que estão em situação de vulnerabilidade social. Pelo menos a Universidade Federal do Maranhão, ela disponibilizou de tablets e chips, né, para que os alunos pudessem assistir às suas aulas, né, e participassem, né? Então é isso, eu acho que o trabalho, muito obrigada, e eu sinto muito as meninas não terem apresentado, com certeza elas apresentariam com mais propriedade, porque elas vivenciaram, elas foram ao campo, né, fazer esse trabalho, elas conversaram com os alunos, elas discutiram mais, então é isso, muito obrigada, mas eu não poderia deixar essa oportunidade passar, de mostrar que realmente esse é um resultado de um trabalho fruto de um esforço, né, da Girlene, da Chayenne, né, com a minha orientação. Eu agradeço a todos e muito obrigada. Obrigada, Senidalva. Parabéns pelo trabalho. Gente, eu acho que faltou, de fato, alguém, que é o Lenildo, deixa eu ver aqui o nome. Enildo, não mandou nada para você, Gilberto. Então, acho que ele também não entrou na sala. Não entrou, não é isso? Pronto. Então, acho que nós podemos agora abrir a discussão desses trabalhos do segundo bloco, dos 3 trabalhos, para comentários, questões, enfim. Então, acho que já tem uma questão aí posta por Walter, acho que pode se colocar, Walter, se quiser, enfim.
Então vamos conversar um pouco. Eu proponho que as pessoas que quiserem fazer perguntas, questionamentos, falem. Mas se não quiser ligar seu áudio, vocês podem escrever a pergunta e falar que eu leio a pergunta. Mas você tem que me dizer se é para eu ler, para eu saber. Boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, aqui é Darlene. Eu queria agradecer, né? Porque no começo eu estava tão nervosa que eu nem agradeci o apoio e orientação da professora Carla, que tem me orientado não só nesse trabalho, como também na minha dissertação e me acompanhado nesse processo. Queria agradecer também os compartilhamentos de vocês, que trouxeram muitas questões interessantes para a gente pensar e refletir ainda como a formação de professores, especialmente a formação continuada, ela ainda precisa avançar muito, né? Eu quero dizer que achei também o trabalho de Mariana muito interessante, porque ela traz a BNCC e coloca, inclusive, que é um documento que está buscando homogeneizar o currículo sem pensar as diversidades. E eu queria colocar que eu concordo plenamente com ela e que nesses tempos, inclusive, as formações continuadas estão totalmente voltadas para esse documento, né? Então, a gente tem um processo grande de homogeneização, não só do ensino, do currículo e dos saberes e fazeres docentes que estão sendo provocados por essas modificações, e pensar também no nosso papel enquanto docente, enquanto estudante de pós-graduação, enquanto pessoas que podem resistir a essas imposições, né? E no nosso papel que é de lutar e resistir contra todas essas imposições. Só isso. Obrigada. Boa noite, aliás, boa tarde. Posso fazer algumas considerações? Claro, Walter. Meu nome é Walter, eu sou do PPGE, sou mestrando do PPGE UESC aqui em Ilhéus, Universidade Estadual de Santa Cruz, e eu também tenho uma pesquisa, a minha pesquisa versa em tecnologias digitais, aí eu vi trabalho excelente dos colegas aí, pontuando com relação às tecnologias, o uso dessas tecnologias na educação. Então, eu só fiz aqui um comentário ali com relação a quem interessa esses usos dessas plataformas digitais, né? Seja Google Meet, Google Teams, não sei se estou pronunciando correto, entre outras plataformas, e, ao meu ver, nós estamos dando de bom grado nossos dados. E aí o colega Fábio ali até fala para o Scré do Walter, porque quando a gente começa a dizer ao algoritmo do Google Meet, entre outras plataformas, como ensinar os nossos estudantes, os nossos alunos, porque ao passo que a gente vai nessa plataforma aqui, a gente está dizendo, ensinando nossa metodologia, e não me surpreenderia se no futuro o Google oferecesse que seu filho fosse autônomo em outro grupo de estudo, essa autonomia tanto dos estudantes quanto de docentes, com relação a ensinar. Então, muitas faculdades aí privadas estão até contratando robôs. Só basta olhar um pouquinho, pesquisar sobre isso na internet e vão contratar robôs para ensinar. Então, isso é muito preocupante. Eu acho que nós, enquanto docentes, creio que do ensino público e privado, ficar soleste quanto a isso. A quem interessa esse ensino digital? Então, é só uma pontuação que isso me incomoda um pouco. Eu comecei com minha pesquisa com relação à aplicabilidade da inteligência artificial na educação básica, mas tive que mudar um pouco o termo e trazer para tecnologias digitais, porque pelo menos eu não encontrei ninguém que fale sobre inteligência artificial.
Mas o aplicativo, o WhatsApp, e hoje saem muitos livros sobre o WhatsApp e essa tecnologia, isso é um tipo de inteligência artificial. Então, eu creio que temos que ficar um pouco sorleste com relação a essas plataformas, a quem interessa, né? Esse tipo de ensino digital. Só minha contribuição. Obrigada, Walter. Oi, eu Oi. gostaria de falar. Sim. Walter, essa preocupação realmente ela já vem de muito tempo, né, de hoje. Eu lembro que quando eu fiz o doutorado num programa de engenharia elétrica na linha de pesquisa e ciência da computação, minha tese tratou exatamente de agentes inteligentes, eu trabalhava com inteligência artificial. Eu trabalhei com agentes inteligentes no contexto dos ambientes de ensino e aprendizagem cooperativo computadorizado, que naquela época estava nascendo. Eu acredito que elas colaboram a quem interessa, né? Eu acho que o mundo, né? Porque nós estamos vivendo de uma forma com tecnologias cada dia mais robustas, né? No sentido de nossos dados estão disponíveis para tudo agora, praticamente quando você acessa, tem a sua conta no banco. Então, na educação, eu não acredito que irá um dia o robô nos substituir, né? Mas a tecnologia caminha para que a gente possa usar e fazer pelo menos eu penso assim, fazer o melhor uso, né? Como a gente pode trazer para nós, aliar a nossa necessidade. Então, tem pessoas que estão em lugares onde realmente você não tem condição, ela não tem condição de ter acesso a EAD. Quando começou a EAD no nosso país, no nosso estado, por exemplo, lá no Maranhão, era muito difícil as pessoas acreditarem. Ninguém queria ministrar aula em AD porque achava que não ia dar certo. No entanto, hoje nós temos cursos à distância em universidades federais, por exemplo, na UFMA, e que tem o conceito 5. Os alunos têm um conceito 5. Então, é uma discussão que vai durar muito tempo ainda, né? A gente precisa ficar cada vez mais atento a isso, não se deixar... O seu trabalho parece muito interessante, Walter, sobre essa questão da inteligência artificial. Eu acho que tudo isso tem um pouco de inteligência artificial, porque todo mundo agora só aciona botão e aí eles vão se conectando. É isso, é só uma contribuição. Sucesso no seu trabalho, Walter. Obrigado. Mais algum comentário, alguma questão? Só uma indicação mesmo, reforçando o que o Walter traz, como existe um professor aqui na Universidade Federal da Bahia, professor Nelson Preto, ativista muito para os softwares livres, né? Mas a gente sabe que isso tudo parte de políticas públicas, né? E aqui no estado da Bahia, em 2018, os professores da rede estadual da qual eu faço parte, nós tivemos uma formação online a partir das plataformas educacionais do Google. Então, assim, são indagações, são desafios, que nos inquietam, né, nos desafiam, nos entristecem, né, mas que, infelizmente, é uma dinâmica que, no meu ver, ela foge um pouco do nosso controle como profissional de educação. Só para eu comentar rapidamente aqui. Então, eu não vejo assim não sei se eu não estou atacando. A tecnologia, sim, ela é ótima, sabendo aliar. E o professor, o docente, ele já vem usando as tecnologias de muito tempo, né? O rádio era um tipo de tecnologia, entre outras. Eu não gosto, né? Minha orientadora falou, nem utiliza a palavra ferramentas, né? Até estou buscando um termo melhor para ferramentas, que ela diz que facão, essas coisas, né?
Então, assim, quando eu entendo a tecnologia não como algo ruim, ela é muito boa assim, ela veio, hoje tudo é um botão, hoje tem tudo que é ar-condicionado controlado por voz, entre outras coisas controlado por voz. O que eu tô querendo dizer é quando a tecnologia ela está chegando gradualmente e logo logo ela vai tomar conta. Então, assim como robotizaram, vou até trazer um exemplo, na indústria automobilística robotizaram e muitas pessoas perderam emprego, será que não haveria a possibilidade de um certo robotização na educação? Eu não digo na educação básica, lá na hora que vai ensinar o garoto a alfabetização, mas na hora que você aprendeu a ler e escrever, claro, vai ter que ter o senso crítico. Daqui para frente, será que essas plataformas vão falar, daqui para frente dá para a gente ensinar, porque ele já sabe. Então, essa é uma inquietação mesmo, né, gente? E aí eu gostaria que vocês fossem me indicando alguns caminhos. Nelson Preto, sim, colega. Nelson Preto, ele faz parte também do meu arsenal teórico aqui para fundamentar minha pesquisa. Obrigado, gente. Mariana. Eu posso falar? Sim. Então, é uma breve observação, porque eu ia ficar até infeliz se eu não falasse, porque eu observei que ninguém mencionou. Além de parabenizar todos os trabalhos que aqui foram explanados nessa tarde, eu gostaria de parabenizar o trabalho de Vitor, porque é um trabalho de significância, de uma subjetividade esplendorosa. Eu falo assim, eu posso até estar romantizando, mas quando falamos da questão de arte, identidade, eu não sou dessa área, mas eu sempre busco utilizar nas minhas discussões em sala de aula essa contextualização, porque ao meu olhar leigo, a arte ela é transformadora. E aí, quando você contextualiza com as práticas pedagógicas, aí é esplendoroso. Eu gostaria de parabenizar o trabalho de Vitor, o pouco que eu escutei dele, eu fiquei encantada. Quando ele começa com a letra de Caetano, pronto. E é importante a gente... E eu fico grata de ver trabalhos assim, porque por mais que estamos na área de educação, observamos alguns trabalhos engessados, objetivos, e por sermos docentes, pesquisadores da área da educação, é preciso que contemplamos essa subjetividade. E, para finalizar, é isso, viu? Obrigada, Mariana. Mais alguém, gente? Algum comentário, questões, curiosidades? Eu gostaria de fazer um comentário, né? Assim, primeiro dizer que eu não trabalho exatamente com tecnologias, né? Mas com formação de professores. E a questão colocada por Walter e reiterada por todos vocês, né? Também me preocupa, mas eu também penso que eu acho que o que vocês colocam, as preocupações, né? O cuidado vai precarizar mais ainda o trabalho docente, né? Essa pergunta que a gente vem se fazendo, o que é que precariza, enfim, e vem se fazendo há muito tempo, né? E só reafirma a importância da gente se debruçar sobre processos de formação, né? Só reafirma a importância do GT, né? Do trabalho de vocês, das pesquisas que estão em curso, né? Apesar do tão em curso, mas tão boas, não é? Porque eu fiz uma pergunta e Elisângela fez, é um projeto ainda, né? Mas são muito potentes. Então, a gente precisa mesmo se debruçar sobre essas questões, não é? Porque elas repercutem no trabalho
docente, né? Essa preocupação que o Walter coloca foi uma preocupação na UFPE entre os professores, postas muitas vezes, né? Mas também não respondidas, porque a gente só tinha ou só tem, por enquanto, esse caminho, né? Para fazer a universidade dar os encaminhamentos, continuar com os trabalhos durante esse ano de 2020. Né? Mas são pertinentes as preocupações, né? Eu concordo. Também concordo com Simone quando ela diz que não vê muita saída, né? A gente tem que encontrar os caminhos da resistência pensando formação docente, né? E também concordo com Mariana, né, sobre o trabalho de Vitor. Vitor, me chamou muita atenção a tua metodologia, pela criatividade, né, sobretudo pela coerência também com o uso de Foucault. E vendo a tua apresentação, eu me lembrei de um livro, eu gostaria de te pode conhecer, que é Encontrar a Escola, o ato educativo e a experiência de pesquisa em educação. É um livro de Walter Coan, da UERJ, e acho que você vai gostar de ler. Eu não sei te indicar os capítulos exatamente, eu até olhei enquanto a professora tentava mandar o e-mail, eu ainda me levantei com o computador na mão para ver se achava ele, para te indicar o capítulo específico. Mas eu acho que você vai gostar da leitura e pode te dar mais subsídios ainda, né? Parabéns pela criatividade na tua metodologia, pela pesquisa. Então, parabéns a todos, né? Vocês pelos trabalhos, pela potência, pelas preocupações, né, que estão perpassando por esses trabalhos. E foi um prazer à tarde também. Acho que o grupo foi muito acolhedor com todos, né? Vencemos todas as nossas dificuldades com o manuseio da tecnologia. Obrigada, Gilberto, né, pela paciência, pela tranquilidade, né, Gilberto? Muito tranquilo, todo mundo aqui. Eu me estressando, Gilberto, bem tranquilo. Então, gente, obrigada, foi um prazer, de fato, passar essa tarde com vocês, de muita aprendizagem também para mim.